Uma mulher que, após ser estuprada aos 14 anos, recebeu 6 tiros e foi jogada num rio. O autor do crime? Um homem que por muito tempo carregou Deus no próprio nome. Na quarta reportagem da série João de Deus, O que Restou, você vai ver os traumas que vítimas do médium carregam até hoje. A reportagem é de Flávia Travassos, Ivan Flávio e Robson Serântula. O olhar é de quem não enxerga nada mais além de dor. Daquele rosto a senhora nunca se esqueceu? Nunca, não. Se eu vou tomar banho eu lembro, se eu vou alimentar eu lembro, se eu desço ali embaixo eu lembro. É de João de Deus que ela está falando. E não é de hoje que esta mulher conhece o médium. Lá se vão 50 anos. Em 1973, Maria aceitou ter o nome divulgado, mas preferiu não mostrar o rosto. Ela só era uma menina quando acompanhou a tia em uma visita à casa Dom Inácio de Loyola. O que a sua tia tinha? Problema de coluna, dor nos ossos. Quando ele atendeu minha tia, ele já aplicou uma injeção nela. Aí ele falou para as meninas da cozinha: leva a menina para a cozinha para ajudar a lavar prato, lavar copo. A jovem trabalhou durante 4 dias, tempo em que a tia permaneceu sedada para o tratamento. Foi quando João de Deus decidiu levá-la para um sítio. E a gente ia buscar os frangos lá na roça, na chácara. Nós ia para a chácara e leva a menina era eu. E fomos para essa chácara. Quando eu fui para descer, ele me segurou assim e falou: não, você não desce, você vai me ajudar a pegar planta. Tudo aconteceu na BR-060, que liga Brasília a Goiânia. João de Deus trouxe Maria, que na época tinha 14 anos, aqui, para debaixo dessa ponte. Esse lugar fica perto do centro de Abadiânia, a cerca de 50 quilômetros. O médium disse que Maria precisava vir até aqui, às margens desse rio, para fazer um trabalho espiritual. Ela confiou no João e veio, na esperança de ver a tia curada. Maria foi traída por aquele em que ela havia depositado toda a sua fé. Primeiro ele colocou um negócio assim no meu nariz, ele colocou, tampou assim, e aí ele me estuprou. Quando ele me estuprou, que eu acho que ele já queria ir embora, aí foi quando ele me deu os tiros. Me deu 6 tiros. No raio-x, dá para ver as marcas das balas. 2 permanecem alojadas, uma na coluna e outra no céu da boca. Aqui quebrou tudo. Aí, é tudo quebrado, minha mandíbula é toda quebrada. Aqui também é tiro. Eu tenho tiro que saiu aqui, tem sinal nas costas. Após o crime, Maria foi jogada no rio e acabou socorrida por um pescador. Levada como indigente para um hospital em Brasília, ela perdeu a consciência. Ficou em coma durante 6 anos. Quando acordou, não lembrava de nada. Eu pensava pai e mãe, eu não lembrava quem era meu pai, quem era minha mãe. Um irmão conseguiu localizá-la no hospital. Os pais já haviam morrido. Hoje, aos 66 anos, Dona Maria acredita que parte da vida dela também acabou. O que a senhora gostaria de ter feito da vida? Eu queria minha família. Minha mãe era muito carinhosa, meu pai. Queria minha família. Para sair da escuridão, Rejane levou tempo. Era janeiro de 2010, quando ela procurou o médium. Eu fui para Abadiânia para buscar minha cura. Eu sofri assédio em vários trabalhos que eu tinha anteriormente. E eu acreditava piamente que o problema era meu, era comigo. Quando eu entrei na sala, a primeira coisa que ele falou assim foi que eu precisava ajudá-lo. Não foi nada além disso, assim, num tom bem... Você precisa me ajudar a me curar. Aí eu falei, eu? Quem sou eu na ordem do dia para te curar? Ele falou assim, não, você precisa curar os meus chakras. Até aí eu me lembro. Até ele falar isso eu lembro. Quando eu coloquei a minha mão na posição do chakra do coração.
Dali em diante eu não lembro mais. Ao despertar, Rejane percebeu que havia sido abusada. Como a minha mão estava nas partes íntimas dele, ele estava nu, ele já estava nu. Ele já tinha abaixado a roupa, ele já estava nu. Depois que as denúncias se multiplicaram em 2018, a então promotora de justiça Gabriela Mansur, do Ministério Público de São Paulo, ouviu de centenas de mulheres que sequer se conheciam depoimentos muito parecidos. O que mais me impressionava era a crueldade. A pessoa que se acha acima da lei, acima da Constituição, como se nada fosse acontecer com ele. Então ele fazia uma pressão psicológica intimidadora a essas mulheres que as impediam de buscar ajuda. Como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, como se ele fosse, inclusive, acima de Deus. Uma das vítimas era Dalva Teixeira, filha de João de Deus. Em 2018, antes mesmo do escândalo, Dalva, durante a gravação de uma entrevista para uma rádio de Goiânia, contou ter sido abusada pelo pai. A entrevista só foi ao ar 2 anos depois, após a repercussão das denúncias. Ele tirou minha roupa toda, tirou a dele e ficou a noite inteira me molestando. Ele me levava para o quarto dele, era na fazenda, em viagens, no banco de trás, ele ficava me molestando. Isso foi até os 14 anos. Com 14 anos eu me casei para sair de casa. E ele disse para mim que se eu quisesse ter tudo de novo, meus filhos, uma vida boa, criar meus filhos, eu teria que ser mulher dele. A gente entrou em contato com a Dalva mais de uma vez nas últimas semanas. Ela se recusa a falar novamente sobre o que sofreu nas mãos do pai. Conversamos com o advogado dela aqui em Anápolis. Ele confirmou que hoje a filha de João de Deus vive nas ruas e sofre de dependência química. Consequências de um trauma que ela ainda não conseguiu superar. Essa pessoa, João de Deus, se aproveitava da vulnerabilidade dessas mulheres, de uma doença, da busca por um milagre. Abusava da fé das pessoas, que é aquilo que a gente tem de mais sagrado, que nos mantém muitas vezes em pé. Eu acho que eu sou uma pessoa sem alegria, não gosto de sair, não vou em lugar nenhum. Você já sentiu culpa? Claro, muito sentimento de culpa. Todo sentimento de culpa. E hoje você transformou essa culpa em força, em poder, em personalidade, em silêncio. Quebrar esse silêncio pode ser o primeiro passo para a recuperação. Amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer qual é o tratamento que as vítimas de abuso sexual recebem e o que restou da confiança delas. A defesa de João de Deus informou que ele não quer dar entrevista. O advogado Anderson Val Gualberto afirmou que não está autorizado a falar sobre as denúncias. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.